Processo de fabricação, moldagem por compressão. Nesse quadro, a gente tem uma visão geral dos elementos que compõem a moldagem por compressão. A gente tem aqui a grandeza de transformação, a temperatura e pressão. A gente tem aqui o material a ser processado, que é um polímero. E a gente vai, por meio desse vídeo, ter uma visão geral do processo realizado pela moldagem por compressão. A gente tem aqui funil, alimentador, um dosador, um molde aquecido parte superior. Na parte inferior a gente tem uma representação de dois extratores. Coloca-se o material dentro do funil, um baquelite, por exemplo, um dosador para já distribuir a quantidade de material necessária para realizar a moldagem, avança a parte superior do molde, realiza a compressão, com isso faz a moldagem, extrai-se a peça, aí tem uma aplicação, por exemplo, cabo de uma frigideira. Esse material é um termofixo. A seguir, a gente tem algumas características básicas do polímero usado na moldagem por compressão. A gente pode estar utilizando um termoplástico, do lado esquerdo, pode ser um amorfo, como exemplo, borracha, silicone, poliuretano. E do lado direito, o material que é mais utilizado nesse tipo de processo, que é o termofixo. E dentro do termofixo a gente tem resina fenólica, poliéster insaturado, resina epóxi. Em termos de termofixo, as características são dureza, resistência ao calor, não podem ser reprocessados. Uma vez aquecido, ele adquire uma forma, você não tem como aquecer e o material fundir de novo. Tem essa característica. Ao serem submetidos a determinados valores de condições de temperatura e pressão, amolecem e fluem. Então, daí ele tem uma boa condição de se acomodar em determinadas geometrias internas dos moldes. Reagem quimicamente, formando ligações cruzadas entre as cadeias e se solidificam. Daí, essa característica de você ter um material após o aquecimento, o endurecimento dele não tem como fazer o caminho inverso de um material e reaproveitar. Isso aqui é um exemplo de um compactador de baquelites. A gente tem a parte superior dele um compactador, um atuador hidráulico. A gente tem montado o molde. Na parte inferior a gente tem um cilindro para expulsar a peça já compactada. Do lado direito a gente tem como exemplo o material estado sólido, especificamente pó, e do lado direito a peça já compactada. Alguns exemplos de aplicações. Aqui em cima a gente tem um exemplo de peça que vai na vela do automóvel. Aqui a gente tem cabo de uma faca. Embaixo a gente tem aqui o cabo de uma chaleira. Então a gente tem uma visão geral de algumas aplicações para a moldagem de termofixo em algumas peças. Grato pela visualização.